Então, boa noite, povo! Hoje é o vídeo de explicação sobre química. Se vocês forem perguntar se eu vou deixar essa musiquinha, sim, eu vou deixar ela, porque eu adoro essa música, a OST desse jogo aqui, e eu vou ficar escutando ela, ninguém pode me parar. Então vamos lá, escutem o francesinho enquanto isso. Tá, então a gente vai falar sobre ligações químicas. Aqui na prova tem exatamente, vamos só ter uma ideia do que vai cair na prova de química. Vai cair sobre ligações iônicas, montar as fórmulas, propriedades e definição. Sobre ligações iônicas, isso. A gente vai falar sobre ligações covalentes, como montar as fórmulas, a molecular, estrutural e Lewis. Geometria molecular, a gente vai falar um pouquinho sobre. Polaridade, definição e prioridades. Vamos falar mais ou menos sobre isso. Ligações metálicas, propriedades e ligas metálicas. E por último, que é o último coisa, que é a interação intramolecular. Então vamos começar. Aqui eu vou usar metade dos slides do professor. Eu não estudei isso aqui antes e a gente vai explicando ali na hora com o que eu me lembro. Esse coisa do WhatsApp não foi meu. Não, foi meu sim. Tô mentindo. Mas vamos lá. Ligação iônica. Eu vou explicar meio por cima, porque se você não entendeu nada... cara... Eu não sou professor, não tenho nada escrito que eu sou. Eu só sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Eu gosto de ganhar um elogio depois, mas isso a gente deixa de lado, né? Vamos lá. Aqui, ligação iônica seria quando um dos átomos ele entrega um dos elétrons e manda pro outro. Que nem aqui no NaF, que seria um átomo de sódio. Se eu não estou enganado é sódio, se não for também não importa. E um outro átomo de flúor. Flúor tem 7 na camada de valência e o Na tem 1 na camada de valência. Veja, se o sódio perder uma, ele fica com 8 e o flúor fica com 8 também. Lembrando da regra do octeto. Regra do octeto. Aqui, o átomo ele só vai estar estável quando ele tiver com 8. Se ele não tiver com 8, com exceção do hidrogênio, ele vai ficar todo... Ai, eu sou instável. Ai, eu não entendo. Eu não entendo os humanos, eu estou confuso. É, mais ou menos isso. Claro que não, mas vocês se lembram, então tá ótimo. Isso aqui é ligação iônica. Um vai arrancar de si mesmo, vai entregar pro outro. Então, basicamente, um vai fazer um sacrifício. Ligação covalente, esse aqui é a ligação comunista. Se vocês quiserem lembrar, assim, sei lá, tem gente que é meio fissurada nisso. Mas ligação ligação comunista. Ligação covalente, ele vai pegar aqui, Tá vendo ali? Pera aí, ali não. Não existe ali, né? Tá vendo essa parte aqui, ó? Eu não consigo fazer coisa azul. Mas, essa parte aqui, essa pequeno fragmento aqui, onde que tem os átomos, eles vão compartilhar entre os dois. Resumindo é isso, eles vão ficar bem juntinho, compartilhando. É isso. Daí eles não precisam sacrificar um do outro, não, eles só compartilham. Que nem esse aqui é pra ter 7, esse aqui também vai ter 7, se os dois unem, fica certinho. Pera aí, deixa eu... Aqui, E ligação metálica, que não é o mais difícil de explicar, ele só é diferente. Que nem todo mundo nessa vida. Resumindo, esse aqui não vai ser comunista, esse aqui não vai ser capitalista, esse aqui não vai ser nada. Esse aqui ele só vai ser todo mundo livre. Tecnicamente, capitalismo, mas foda-se. Você pode olhar aqui onde que a gente vai ter os prótons alinhados e os elétrons vai ser essas bolinhas vermelhas, que eles vão ficar se locomovendo. Resumos, é isso. Não tem muito segredo nisso aqui. Eu já falei da regra do octeto. Se os átomos eles sempre vão ter uma ideia de, nossa, eu vou ficar com 8 porque com 8 eu me sinto completo. É isso mesmo. A exceção disso, hidrogênio. Hidrogênio precisa de 2 para fechar. Essa é a única exceção. Eu acho. Como eu disse, eu não tenho marcação de... É que mantém os átomos unidos na forma de moléculas e substâncias.
Tá, é ligação química. Ligação química é literalmente isso aqui. Se os bichos se unem, ou né, se eles tentam se eles se unem é por causa que é uma ligação química. Eletronegatividade. Então, eletronegatividade basicamente vai ver o quão apto um elemento da tabela ele é de ter mais átomos, mais átomos positivos ou mais átomos negativos. Na real eu falei errado, né? Não é átomos, é íons. Basicamente, quanto mais para direita, mais eletronegativo. O que isso significa? Quanto mais eletronegativo, mais negativos são os íons. Mais chance de ser negativo. Enquanto quanto mais para esquerda, mais positivos são. Mesma coisa serve para cima e para baixo. Só que para cima quer dizer que ele é mais eletronegativo, menos eletronegativo. Porra, como é que explica isso? Mais eletronegativo. Tá. Mais chance de ter íon negativo. Olha a tabela. Para de usar esse. Nesse é o momento de que você olha o vídeo e não usa ele de podcast. Ok? Aqui tem uma imagem, mano. Tá vendo? Ó. Íon negativo tá mais para direita em cima. Basicamente todas as substâncias que não são metálicas ou que não são iônicas vão ser assim. E quanto mais esquerda embaixo, mais o íon vai ser positivo. Que isso vai ser substâncias iônicas e coisas do tipo. Então ele é mais apto de perder um elétron. Mais do mesmo. Já expliquei. Nossa! Essa música é boa. Tá, voltando. Nossa, que é muito boa essa aqui. Talvez seja um erro colocar essas músicas pra tocar, mas eu adoro. Então vocês vão ter que passar por isso também. Se quiserem, façam seus próprios vídeos. E ninguém vai fazer. Definição, ó. A gente vai ter que saber a definição de todos esses. Então eu só vou ler direto do slide. Ó. Ligação iônica. Resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. É isso. Por causa que iônica ele sempre vai tratar com de um metal para um não metal. Né? Então, tipo, esse caso aqui a gente tem o lítio. O lítio tem 1 na camada de valência. Ele vai entregar pro flúor. Flúor que tem 7 na camada de valência. Se vocês não entendem o que eu tô falando, cara, vocês tinham que ter estudado há muito tempo, piazada. Não tinham que ter estudado, mas tinham que ter entendido o conteúdo. Química é meio isso. Se você perde conteúdo inicial, você tá fudido. Vamos lá. Íons e compostos iônicos. O número de elétrons que um átomo perde ou ganha está relacionado com a sua posição. Tá, eu já falei sobre isso aqui. Basicamente, se ele é mais chance dele perder ou se ele de ganhar um elétron. É mais eletronegatividade isso aqui. Deixa eu ver aqui, um segundo. Tá, a gente vai ver símbolos de Lewis. Tá, deixa eu pegar o Paint aqui, ó. Vamos dizer, eu vou fazer a mesma ideia do lítio. Ó, a gente tem o nosso lítio. O nosso lítio, ele só tem um elétron na camada de valência. Lembra? Ó, na fórmula de Lewis, a gente vai deixar apenas... A gente vai colocar várias bolinhas em volta do elemento. Em vez de a gente falar que, tipo, o elemento é só, vamos dizer... seria, nesse caso, seria assim, né? Li mais... Pera aí, eu marquei... Não, tô certo. L1 mais F menos. Esse seria o método comum da gente fazer. Eu não me lembro o nome exato. Aqui no de Lewis, a gente vai representar cada bolinha como se fosse... Ai, pera aí. Respirei. Pronto. A gente vai colocar cada bolinha como se fosse o elétron da camada de valência. Então, nesse caso aqui, a gente teria um flúor com 7 bolinhas na camada de valência, enquanto o lítio só tem 1. E quando a gente tiver o lítio mais e o nosso flúor for menos, lembra, ele vai ser mais. Ó, vejam. O elemento que perde elétron vai ser mais, porque lembra, um elétron é negativo.
Eu sei que eu acho que eu nem precisava falar isso, mas não se sabe quem escuta isso aqui. O Team 1A. E vamos ser sinceros, às vezes a gente só não sabe o conteúdo. É normal. Não se sinta burro por, tipo, às vezes não entender algo assim. É completamente ok. Eu só falo por causa que exagero ajuda muito, né, no entendimento. Pelo menos é o que eu acho. Ai, voltando. Basicamente, ele vai perder essa bolinha por causa que ele é mais. Quando ele é mais, quer dizer que ele perdeu um elétron para entregar pro próximo. Que seria aqui, no nosso caso, o flor. O flor fica negativo porque ele ganha um elétron a mais. Então ele não tá mais em um equilíbrio entre prótons e elétrons. Então, um elétron a mais. Isso aqui é mais ou menos os símbolos de Lewis. Se saber desenhar isso aqui, tá ótimo. Ah, pô. Acho que... Eu não sei se a gente viu isso aqui. Acho que não. Pera aí, eu vou querer explicar isso aqui. Eu vou ter... Ó, me deem alguns segundinhos aqui pra eu ver como é que a gente desenha isso aqui. Ah, tá, não, isso aqui é muito legal. Tá, isso aqui é bem legal. Tá, eu vou querer fazer isso aqui com vocês porque eu achei bem legal. Agora, como que eu... Vou fazer o seguinte. Macetes do Windows. Eu não vou deixar tão vago assim, eu acho que um pouquinho vocês merecem saber, né? Vamos lá. Ai. Aqui, ó. Como a gente tem... Cara, isso aqui é relativamente de boa. Os primeiros são fáceis. Ó, como a gente só tem um... Pode ter um bagulho assim na prova? Eu não faço ideia. Essas questões são todas objetivas, mas talvez tenha alguma coisa assim. Porque como todas são objetivas e nenhuma é de assinalar, a gente pode ter um problema assim. Ó, um jeitinho bonito de ver isso aqui, ó. A gente tem um Na positivo e um L. Se a gente fazer mais com menos, dá neutro. Então essa fórmula aqui, sei lá como desenha isso aqui, vai ficar igual. Vai ser só, a gente só vai juntar os dois e vai formar um NaL, que eu não sei o que é L, ou I, tanto faz. Aqui a gente vai ver, se a gente tentar igualar, a gente ainda vai ficar com menos 1, então a gente vai precisar de mais um cátion para isso aqui ser verdadeiro. Então a gente vai ter um cátion 2, ó. Mesma coisa aqui, como esse aqui tem 2, pera aí, deixa eu ver. Se a gente tentar fazer isso aqui diretamente, a gente só tentar igualar os dois, a gente vai ter um probleminha. Uau! Esse aqui tá com mais 1, então automaticamente o cloro é maior. Então vai ser cálcio Cl2. Aqui ele, ó, se a gente tentar neutralizar, ele fica igual. Então quer dizer que o elemento não muda. Aqui a gente vai ter mais 1. Então automaticamente... Oh. Nesse caso é um pouco diferente. Como a gente vai ficar com mais 1 e o O2 automaticamente ele não consegue só encher o mais 1, a gente vai ter que pra gente conseguir tipo dar par nisso aqui, vai ter que ter 2 desse elemento. Então vai ser tipo Al2O3. Que daí sim ele consegue neutralizar os dois elementos. Como a gente não é legal a gente tentar ficar, tipo, descobrindo aqui a fórmula que a gente aprende o macete, né? Pelo amor de Deus. É só saber o macete, vamos dizer que a gente tem aqui, ó. AL mais 3. Pegar o exemplo do caderno, por causa que eu não sei como dar um outro exemplo, porque eu não sou químico. E S menos 2. O macete é bem de boa. Veja. Esse cara vai pra cá.
esse cara vai pra cá. Funciona. Fica daí AL2, S3, que é o correto. No caso que se a gente tivesse 3, o que seria isso aqui? É sulfur, porra. É enxofre, a gente teria menos 6 no total aqui. E se a gente tivesse 2 al, que eu não me lembro o que é, a gente teria no total 6 também. E eles ficariam iguais. É claro que fica mais triste depois. Eu vou pegar mais uma dessas tabelas aqui. Eu gostei disso aqui. Acho legalzinho de fazer. Ai, ai. Deixa eu dar uma fungada aqui. Ai, fiquem ligados, tá? Ó, agora nós temos situações diferentes, meu. Não muito. Aqui a gente só não vai alterar essa parte de baixo, basicamente, desse aqui. E a gente então vai ter automaticamente 2 NA para ele conseguir fechar isso aqui, já que isso aqui só é 1. Então ele vai ficar com menos 1, então a gente vai precisar de 2 NAs. Então isso aqui ficaria NA2SO4. Nesse caso é assim, né? E aqui mesmo, aqui vai ser a mesma coisa, vai ficar K. E como ele neutraliza, ele só vai ficar normal, KNO3. Aqui também NH4 TL. Agora, nesse caso é um pouco diferente. Como vocês veem que esse aqui vai ficar menos 1, então a gente precisa de mais um desse aqui. Não vai mudar muito, eu só vou escrever isso aqui do lado. A gente só vai colocar assim, a gente vai colocar o NH4, porque é o seguinte. O professor tinha dado uma explicação de por que isso não pode simplesmente duplicar o número. Só sabe, isso aqui é composição, NH4. Então a gente não pode alterar, por causa que a gente está alterando a molécula. Moléculas. A substância, na real. Então ficaria NH4, entre parênteses, 2. Acho que é isso. Não, 2 aqui em cima não. É 2 aqui embaixo. Então, NH4, 2. E mesma coisa no próximo. Então aqui vai ficar menos 2. Cara. Aqui vai ficar menos 2, então a gente vai precisar de 3 desse aqui. Então ficaria igual a NH4. 3 PO4. Entenderam? Vocês não entenderam? Azar de vocês, vai. Não sou professor. Eu só ajudo. Nossa senhora, cara, é muito pedrada essa música aqui, cara. Vale a pena. Se alguém quiser jogar um jogo, vale muito a pena. Claro Obscure Expedition 33 é meio carinho, mas é muito bom. Vamos lá, que daqui a pouco nós estamos entrando nas propriedades. Tá bom. Ó, quando a gente tá falando de elementos, de substâncias iônicas, o que a gente pensa? Sal. Vamos pensar no sal só. Por causa que o sal é a primeira coisa que vem na cabeça. O sal é meio que uma pedra meio cristalina, que ela quebra bem meio de boa. Mas ó, você já derreteu sal? Não, você não derreteu sal. Para de mentir. Entendeu? Para. Por causa que você precisa de pelo menos o quê? 1327 graus Celsius. É um número absurdo de alto. Aqui ó, 1413 graus Celsius. Talvez você tenha colocado em água, que daí é outra coisa. Aqui, não. Você já viu sal pegando fogo? É uma coisa. Sal não pega fogo, cara. Talvez fique muito, tipo, vermelho pra cacete, que nem nessa imagem aqui, mas não pega fogo. Duros e quebradiços, assim.
Vamos pensar numa taça de vidro, num copo de vidro. O copo de vidro, ele é duro. Você já tentou quebrar um copo de vidro puxando ele? Tipo, pega uma garrafa de Skol, da de vidro assim, que você acha. Se você tentar puxar ela, você não vai dar em nada. Se você bater nela no chão, na parede, em qualquer coisa, ela vai quebrar. Por causa que como você pode ver aqui, os átomos dela é toda assim, esquisito. Todos conectados compactamente. Se você dá uma batida entre esses átomos, ele vai se quebrar todo e vai desmoronar. A estrutura inteira vai se quebrar. Solúveis em água. Aqui não tem, mas lembra... Vocês se lembram do sequestro da água? Basicamente a água, como ela é polar, ela vai ficar tentando pegar... Ela vai ficar pegando os prótons do sal e ela rapidamente vai dissolver. Tipo, o lado polar positivo da molécula de água vai pegar o lado negativo do sal e vice-versa. Entenderam? Por isso que aqui ele vai chegar, vai coletar e ele é solúvel em água. Em vez de ele ficar parado, eles vão fazer esse trabalho extremamente eficientemente. E eles conduzem corrente elétrica quando estão soluto. Soluto? Quando estão solvido. Basicamente por causa que os elétrons eles estão livres. Eles não estão compactos em uma região. E quando você enfia eles na água, daí a água começa a consegue conduzir. Tecnicamente não a água, mas sim a junção de água e sal. Que? Adoro essa imagem, cara. O professor é muito massa. Tá, ó, é o seguinte. Lembra da aula de metodologia? Como o professor disse que a gente precisa de 5 minutos pra ficar de boa quando a gente estuda muito. Então, sei lá, recebam aí. Me dá um segundo que eu tenho que encher a garrafa. Estou de volta. Vamos lá. Vamos falar sobre as ligações covalentes. Lembre do gato. My name is Paul. Covalent Paul. Se vocês não pegam a referência, falta inglês e falta cultura. Eu também nunca assisti 007, pode ficar tranquilo, eu também sou enculturado. É o que eu expliquei no início do vídeo, eles vão compartilhar. Aí. E é uma conjunção entre ametais, vejam, ametais, não metais. Então você não vai ver ferro com oxigênio fazendo uma ligação que compartilha. Não, isso não existe. Mas você pode ver, vamos ver, hidrogênio com oxigênio, que faz água. Peraí que eu tenho tudo umas azia poderosa. Ai. Eu vou passar isso aqui, ó, eu vou passar isso aqui muito rápido. Porque eu não acho que alguém tenha ficado com dúvida. Se tiver, azar do teu, cara. A gente só tem que saber, ó. A fórmula estrutural, a fórmula molecular de um elemento, por exemplo, H2O, da molécula aqui covalente, você só vai fazer isso aqui. H2, que significa quantidade de hidrogênio, e O, que significa oxigênio. Na fórmula estrutural, veja no caderno. Estrutural vai... Eita, peraí que eu coloquei nomes errados e esse coisa no WhatsApp foi meu. Você vai ver aqui, ó. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Isso aí.
Então basicamente ele vai ter conectado dessa forma. Ele não vai mostrar os elétrons, como é que é feita a conexão entre os elétrons. Ele só vai mostrar que tem ligação. E mais ou menos como é o formato dela. E a de Lewis. A de Lewis vai ter a bolinha aqui, vai ter a bolinha aqui, vai ter... Não entenderam? Pô, cara. Eu já expliquei. A de Lewis, vejam que cada bolinha seja um elétron. E assim que seria a ligação entre cada uma. Basicamente ele vai mostrar como que os dois compartilham. Também foi a minha mensagem do zap. O moço espere. Então essas são as fórmulas. Eu vou pegar aqui um elemento bem triste. Eu vou dar um exemplo de um elemento. Pera aí, que todas as minhas coisas do caderno aqui caiu. Olha, o tempo aí pra vocês estudarem. Estudarem não, relaxarem. Pronto. Pera aí. Onde é que tá? Vamos ter esse álcool aqui meio louco então. Que eu acho que é tipo uma das piores pra fazer. Ó, como o carbono ele tem apenas 4 no 4 4 chan 4 elétrons da camada de valência, eu já tô triturado. Isso aí. Ele vai precisar de o hidrogênio consegue fazer, se eu não tô enganado, E aqui vai conectar com outro. Vai conectar com o oxigênio, que vai... Como esse aqui vai dar 1, esse aqui, ó. Esse aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 1. Vai ficar com 7 no total aqui. Quando esse aqui conectar, vai ficar com 8. E aqui, como tinha 6, vai ficar com 7. E como tá com 7, ele vai precisar de um hidrogênio que vai transformar ele com 8. O mesmo processo aqui. Esse aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 1, esse aqui vai dar 1, vai ficar com 7. Esse aqui vai dar 1. Dar não, né? Compartilhar, mas vocês entenderam. Se não entenderam, tá agora. Tá, esses aqui não querem subir. E se a gente fazer a de Lewis, a gente vai ver que é um pouco diferente. Basicamente só vamos fazer o que eu expliquei ali, só que uma demonstração de cada um. Seria basicamente a mesma coisa. Agora tá começando a chegar as músicas de batalha, meu Deus, que OST boa. Seria basicamente isso. Vou explicar? Eu expliquei na última, né? A única diferença de verdade assim é tipo, aqui ó, tem a ligação, e aqui tem mostra 4 que ficam sobrando. Ai, peraí. Tá, gente, polar. Eu não vou me estender muito nisso aqui não. Só tem que saber, tipo, coisa que nem o oxigênio. O oxigênio não, isso aí nos slides que é mais fácil do que ficar desenhando. O polar, o que você tem que saber é que ele vai criar um... Ai, peraí que eu tô... Sério, eu tô
Vai criar polos. Por que disso? Ó, menor raio, maior eletronegatividade. Lembra, um raio, ele é menor quanto mais elétrons um elemento tem. Menor. Quanto menos elétrons um elemento tem, maior o seu raio, por causa que os elétrons estão menos próximo do próton, né, do núcleo. E quando você tem vários elétrons, eles todos vão tentar chegar próximo, vai ter uma força muito grande, mas eles nunca vão colar, porque senão isso, sei lá, explode, não sei. Nesse caso aqui, o hidrogênio ele tem muito menos raio do que o oxigênio. Então, tipo, os elétrons do hidrogênio vão ficar muito próximos do oxigênio. Vai criar um polo muito grande aqui no hidrogênio, porque os núcleos vão estar, tipo, soltados pra fora, assim. Enquanto o oxigênio, por ter muita coisa, por ter muito elétron, tipo, centralizado, forçado no mesmo canto, ele vai chegar e ter um polo negativo. E daí vai ter os apolares. Os apolares é quando a gente tem tipo elementos como elementos iguais como HH, onde que, como você pode ver, não vai ter um polo, porque os dois vão dar na mesma. Ou vamos dizer elementos como sei lá, CO2, né? Que também vai dar na mesma. Tipo, os caras estão se puxando pros mesmos cantos. Sério, eu não queria falar sobre geometria molecular, porque eu acho que é a parte que eu menos entendi. Sério, eu não entendi porra nenhuma. Mano, o que eu escrevi aqui, cara? Deixa eu ver, eu acho que tem um modelo aqui no trabalho do professor que nós falamos. É, aqui ó, mais uma coisa onde que a gente mostra moléculas polares, elas ficam com coisa pra cima, por causa que como ele tem os elétrons aqui pra cima, ele vai dar uma puxada. Essa parte vai ser a que eu menos vou conseguir explicar. Perdão, gente, mas eu não acho isso aqui confuso, mas é tipo, é bem estranho de eu tipo explicar pra vocês a mão assim. A mão é meio foda. Tipo, o que vocês precisam saber desses ângulos aqui? Deixa eu ver o que esse Vizepper básico aqui. Tá, ó. Basicamente, um modelo de Vizepper ele visa o ângulo sempre tem que estar o máximo possível do outro. Ele quer estar longe pra caralho. Tipo, ele não consegue porque o ângulo é limitado. Nesse caso aqui é tipo linear. O linear é 180. 180, porque ele vai ficar o mais longe possível. Esse é o mais longe que ele consegue entre dois elementos. O trigonal, planar, não sei se vai perguntar sobre os nomes, talvez sim. Ele vai pegar um ângulo de 120. Ele vai tentar ficar longe. Talvez o professor fale pra gente desenhar, tipo, no máximo até aqui, ou aqui, eu não me lembro qual dos dois que ele falou que ia. Mas aqui, ó. Aqui vai ficar com 120. Aqui ele começa a ser 3D. Tipo, nenhum deles é 3D. Não, todos eles são 3D, falei errado. Só que você começa a tipo, ter necessidade de ter o 3D para ter um maior ângulo aqui. No tetraedral, sei lá como é que seria.
tetraédrico. Onde que ele chega e tem um ângulo de 109,5, onde que ele fica, tipo, esquisito. Vejam aqui. Daí tem o trigonal bipiramidal, que eu não sei, acho que o professor não vai perguntar, mas ó, 120, que ele seria tipo um desse aqui, com isso aqui, de adicional. Esquisito, né? Engraçadinho. Ele vai ter esse ângulo esquisito. E é o octaedro, que é pra todos os lados. E, né, como o professor mostrou, tipo, a geometria das coisas muda completamente um elemento. Tipo, a formação, os ângulos mudam tudo. Que nem aqui no amido na celulose, os dois têm a mesma, literalmente a mesma molécula. Tipo, eles são iguais assim. Só que o ângulo deles são diferentes. Mesma coisa com esse cara aqui, a tolamida. Que fez essa porra aí. Será que é feio falar isso? É um horror. Um horror o que aconteceu, né? As crianças que teve que passar por isso. Ah, não precisa ficar me explicando. Ai, deixa eu dar mais respirada. Tá, aqui estamos de novo. Modelo do Zapper básico. Ó, o que precisam saber é que, tipo, vamos dizer, também tem elétrons que ficam em cima, vamos dizer, que nem o oxigênio. Eles criam. Eles ficam em formatos diferentes, tipo, eles não ficam linear. Como ele é um composto polar, a molécula da água, ela não. Ela vai ter um ângulo sim. Ai. Propriedades e compostos. As propriedades. Baixo ponto de fusão. Isso aí. Derrete. Dá pra derreter gelo. Formam materiais macios. Isso aí. Não tenho muito o que dizer. Era pra ser uma animação isso aqui. Moléculas polares são solúveis em água porque a água também é polar. Lembra disso. Polar com polar pode solver. E moléculas apolares são insolúveis em água. Então o óleo ele não fica junto. Ele não pode conduzir energia elétrica. Da piada. Tá, mais ou menos isso. Moléculas. Mais uma paradinha. Vamos falar do Metallica. Eu gostei dessa piada. Ligações metálicas. Eu tô deixando algum conteúdo passar? Claridade, definição, prioridades. Talvez eu pulei prioridades na ligação covalente. Uma definição bem exata. Ligações metálicas propriedades, como a gente viu aqui. Ligação metal-metal, ligação metálica, ele vai ter um monte de elétrons soltos, que nem expliquei no início. Ligas metálicas é tipo, ó, uma solução sólida contendo metais de diferentes elementos em uma única fase. A propriedade resultante das ligas são compatíveis com as propriedades dos metais. Então aqui tem alguns exemplos que nem... Pausei. Tem uma união aqui de 75% ouro, 12,5% cobre e 12,5% prata, que forma o ouro de 18 quilates. É o mesmo que tin.
Mas como você pode ver, a a liga metálica ela é feita com solutos dentro de solventes. Na real tem dois tipos, né? Mas a solução sólida intersticial é uma solução sólida na qual átomos ocupam os interstícios, as cavidades entre os átomos solventes. Então eles ficam mais, tipo, eles ficam mais completos, dá pra até dizer. Tipo, parte do solvente seria o que tem de maior quantia. E o soluto vai ser o que vai entrar no meio para conseguir deixar mais duro. Nesse caso aqui, vamos ver o ouro. O ouro normalmente ele é extremamente mole para outros metais. O cobre e a prata, quando entram aqui no meio, fazem com que fique mais rígido e melhor no manuseio. E daí tem já uma solução sólida substitucial, que vai trocar a partes do solvente pelo soluto. E aqui, né, tem alguns exemplos, que nem ferro de solda, ou aço e coisas do tipo. É mais ou menos isso. Então, eu não falei das propriedades, né, mas eu só vou falar aqui rapidão. Metais têm fragilidade, então eles são meio frágeis, querendo surpreendentemente sim. O que faz o metal normalmente ser rígido é a ligação. Que nem a gente tava falando ali sobre ligas metálicas, né? A liga metálica normalmente é o que deixa um ferro duro, sim. Normalmente eles são até bem moles, que nem o ouro. Você pode manusear com uma tesoura. Elasticidade, você pode puxar eles. Maleabilidade, então você consegue transformar em vários formatos, por isso que a gente tem, vamos dizer, bigornas que transformam em espada. Quando você tem em bastante temperatura, lembrem, boa parte disso aqui é quando está em bastante temperatura. Daí tem aqui plasticidade, dilatabilidade e condutividade elétrica. Que alguns são, alguns têm, alguns não são. Isso aí. Dilatabilidade. Tá, e eu vou. Agora a gente passou das metálicas. As metálicas meio que eu fiquei meio confuso na hora de explicar, mas é que eu tô bem cansado já. Tô falando há muito tempo e tem bastante coisa acontecendo, gente. Eu estou meio louco. A música me dá depressão, cara. Agora eu me lembro que eu não deixo música. Vamos lá. Vamos falar sobre as 4 ligações intramoleculares que tem. O que a gente precisa saber? Rapaz. Temos a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio. Ó, já vamos colocar em ordem isso aqui. LH D com D, DI com D e London. L com H é ligação de hidrogênio. Ó, ligação de hidrogênio. Eu vou fazer uma imagem que vai fazer com que você se... Pô, cara, que merda. Eu não tô achando. Pô, cara. Sei lá, mano. Pensem nessa imagem aqui horrorosa de ruim. Sério, cara. Eu pensei que ia ser tipo bem mais meme, mas não achei nada muito bom. O porquê disso? Por que eu amaldiçoei vocês? Por causa que ligação de hidrogênio faz o barulho de uma buzina de um palhaço. FON. Então a ligação de hidrogênio ela vai acontecer quando você tiver o elemento do hidrogênio e qualquer um desses seguintes elementos: o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Se você tiver um dos três, barulhinho fom fom, fom fom. Lembrem do palhaço que vocês vão ter.
uma ligação de hidrogênio. Lembrem, ela é a mais forte entre as ligações intramoleculares. Então ó, deixa eu até, eu não sei se eu tenho eu não tenho uma definição para isso, mas ó, ligação intramolecular, lembrando que tipo, elas vão unir muito forte. É basicamente o que vai fazer a diferença entre estados da matéria. Então quanto mais unido estiver, mais denso fica a matéria. Com exceção da água. A água, quando ela fica em estado sólido, né, ela tem oxigênio no meio do caminho e deixa ela menos sólida. Menos sólida não, menos densa. Tá, daí a gente vai pro dipolo normal, sem ser induzido. Resumindo, a gente vai ter duas moléculas polares e as duas vão se puxar. Onde que um polo positivo vai se puxar para um polo negativo, onde que esse aqui é muito eletronegativo, esse aqui é pouco eletronegativo. E vão se puxar, isso aí. Eu não tenho que apagar isso aí. E olhem os seus cadernos. E o dipolo normal, vamos falar aqui, dipolo normal e o dipolo induzido. Aqui o induzido vai ter vários elétrons em volta dele e vai chegar o cara aqui com uma área negativa e vai puxar todos esses elétrons para esse lado aqui. Basicamente os elétrons eles vão ligeiramente para a direção do dipolo comum, a região polar de uma substância. E por fim, as forças de London, ou dipolo induzido por dipolo induzido. Basicamente, ó, vai ter dois caras. Tem vários elétrons em volta deles. Então vai chegar um momento onde que esse cara aqui, por uma fração de segundo, vai ter um elétron para cá. Então esse aqui vai perder esses elétrons aqui. Na real, os elétrons vão ser empurrados, já que agora tem mais energia negativa aqui. Então eles vão ser empurrados, vai ter mais positivo aqui, um pouquinho mais negativo aqui. Dura muito pouco tempo isso aqui. Isso aí. Eu já falei como é que é a ordem. Ligação de hidrogênio é a mais forte, seguido de dipolo, dipolo induzido por dipolo e London. Lembrando que ligação de hidrogênio é muito mais poderosa do que qualquer uma dessas outras. É isso, gente. Eu tô há um tempo já, me estendi bastante. Obrigado por estarem aqui. Eu realmente... eu gosto de fazer essas coisas aqui. Às vezes, tipo, parece que eu sou um pouco ingrato com essas coisas. Mas isso aqui me ajuda bastante. Eu quero agradecer a todos que ficaram até o final. Eu tô um pouco mal esses últimos dias. Não se importem comigo meio estressado, tá? Às vezes eu vou parecer um pouco cuzão com vocês. Mas é que bastante coisa tá acontecendo, além da chapa, das provas e tudo isso. Tem bastante coisa acontecendo comigo. Então, eu espero a compreensão de todos. Então, é isso, pessoal. Eu espero uma ótima prova quinta-feira pra vocês. Tem chão pela frente, né? Mas não deixem pra estudar de última hora, tá? Obrigado.